Lohan foi muito bem na partida, acho que colocou o jogo, a bola embaixo do braço aí, assumiu o que precisava, ele só tem 17 anos, estava jogando na função da Arrascaeta, estava ali numa posição que ele falou que gosta muito de meio atacante, estava confortável em campo, foi muito bem, mas mesmo o Flamengo vindo mal, Neto, a gente já esperava, né, um Flamengo que não tivesse tanta dificuldade. Para mim, o resultado é bom, venceu, tem um jogo importantíssimo na Libertadores pela frente, mas poderia ser mais. Foi bom, foi, mas o Flamengo tem que cuidar desse poderia ser mais. Então, Carlos Miguel, baixa a bola, irmão. Baixa. Pra você ser metade do Cássio, pra você ser metade do Cássio, metade dele, você vai ter que ter um rendimento melhor. Coloca aí a entrevista dele. Imprensa paulista rasga elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Corinthians. E para Neto, o nosso Mengão jogou bem e tem tudo para retomar os caminhos da vitória. Vocês concordam? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal Esporte na Band na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar essa repercussão positiva da vitória do Flamengo em cima do Corinthians. Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo precisava dar um retorno, né? Nos últimos 6 jogos foram 3 derrotas, 2 empates. Jogou bem, né? Uma vitória e várias justificativas que o torcedor não engolia. Era o campo, era o cansaço, era o horário, era a altitude, era a bola. O Tite, eu acho que precisa entender um pouco mais, ele tem o titez dele, a forma dele falar. E eu acho que a gente respeita, mas ele tem hora que tem que cuidar um pouco mais do torcedor e olhar para o mesmo jogo que o torcedor viu lá na arquibancada. Fomos mal, não funcionou, não deu certo, eu tentei ser mais objetivo. Ontem o Flamengo mostrou o que o torcedor gostaria, porque ele deu retorno em campo, o resultado venceu e convenceu. O Lohan foi muito bem na partida, acho que colocou o jogo, a bola embaixo do braço aí, assumiu o que precisava, ele só tem 17 anos, estava jogando na função da Arrascaeta, estava ali numa posição que ele falou que gosta muito de meio atacante, estava confortável em campo, foi muito bem. Eu não entendi muito do Corinthians com a linha de 5 e não tentar, ao menos, povoar o meio de campo, já que é um dos setores mais fortes do Flamengo, é justamente o meio de campo, depois o técnico tentou mudar. Mas mesmo o Flamengo vindo mal, Neto, a gente já esperava, né? Um Flamengo que não tivesse tanta dificuldade. Para mim, o resultado é bom, venceu, tem um jogo importantíssimo na Libertadores pela frente, mas poderia ser mais. Foi bom, foi, mas o Flamengo tem que cuidar desse poderia ser mais. Vários gols desperdiçados, venceu. Antes que o torcedor fale, poxa, venceu, ela está reclamando. Não, é porque isso não vem de hoje, né? Chuta, tem posse de bola, ataca, vai, mas não faz. Ontem fez. Tomara que seja virada, Neto. Rapidinho, o Tite Pode falou falar assim... o que quiser. O Tite falou assim que nenhum título que ele ganhou foi linear. Que ele nunca teve esse conforto, né? Que ele sabe que tem um momento de oscilação, que seja então, Tite, o começo de uma retomada para o Flamengo. Eu não vou nem falar sobre o dinheiro que o time possui, mas o elenco, o material humano que você possui, você pode olhar para o banco. O corintiano, quando olha para o time, já sofre com o time que tem em campo. Quando olha para o banco, então dá calafrio. Você tem um material humano, um dos mais ricos no Brasil, que seja o começo de uma retomada desse Flamengo. Ô, Fernando Praz, como você como foi um grande goleiro, um baita comentarista hoje, qual a visão do Carlos Miguel, que vem pegando muito, né? E que veio substituindo o maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio. Ninguém é maior que ele. Pra mim, pra você também não, né, Marília? Não, pra mim também não. Pra nós dois que somos corintianos, ninguém é maior que ele. Ninguém é maior que ele. Ninguém. Ninguém é maior que o Cássio. Ele vai embora, né? Aí o Carlos Miguel faz o jogo, pega 3 bolas maravilhosas. Não sei se você viu todo o jogo, fez defesas maravilhosas, mas toma um frango, que é normal, e é menino ainda. Isso não tem problema algum. Como o Corinthians tem que entender isso? Deixa só o Fernando Praz falar, depois eu coloco ele. Porque você vai perder o Cássio. O Cássio vai embora. O Cássio vai embora. A não ser se o Corinthians conseguir fazer ele renovar o contrato, que eu acho impossível. Mas qual a visão sua como goleiro experiente que você é em relação ao Carlos Miguel,
num lance desse que goleiro é goleiro, né, irmão? Ô Neto, assim, eu sempre sou muito ponderado para falar de goleiro, porque às vezes a gente vê um goleiro fazendo um jogo ruim e ele é descartado, e às vezes vê um goleiro fazendo um jogo bom e ele já é idolatrado. Então, assim, o goleiro tem que ter muita calma, né? Muita calma. Esses goleiros que jogam 10, 15 anos no mesmo clube em alto nível, esses caras têm que bater palma, porque é muito difícil. É difícil. E eu sempre falo assim, se eu for analisar um goleiro, eu não vou analisar ele pela ausência de erros, mas eu vou analisar pela constância dele. Se ele começar a errar muito, ok, eu posso ter uma avaliação ruim. E outra, o goleiro vai errar. E o Carlos Miguel está numa fase, entre aspas, de avaliação. Ele vai ser avaliado todo jogo. O jogo que ele for bem, ele vai ser avaliado. O jogo que ele for mal, ele vai ser avaliado. Mas acho que o mais importante para um goleiro, que a gente imagina do Corinthians, de um time grande, é como ele reage depois de uma falha. Porque é o momento mais difícil do goleiro. O goleiro é muito mental. Então, assim, um goleiro, cara, que está pegando tudo, se tu dá a camisa da seleção, ele joga. Aí, quando ele erra, os goleiros que não têm um perfil de time grande, eles caem, eles enterram. A gente já viu muitos goleiros de muita qualidade e que daqui a pouco começavam a declinar em termos de rendimento, por quê? Por causa da parte mental. Então, assim, o importante é ver como o Carlos Miguel vai reagir depois de falhas, né? Essa é uma, daqui a pouco vai ter outra. E vai ter. Não, o negócio é esse, errar ele vai. O negócio é a gente analisar como ele vai reagir aos erros, porque errar vai. E tem uma coisa, foi contra o Flamengo, o Tite, o Cássio indo embora e tudo mais. Você quer escutar a entrevista dele primeiro, Marília? Pode pôr, né? Ou você quer falar antes? Não, pode colocar. Quer colocar? Eu vou colocar, aí você fala do que você quiser e o Salvio também. Coloca a entrevista dele, que por sinal, eu vou dar uma opinião antes, que eu já vi. Ô Carlos Miguel, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, você não é ídolo do Corinthians ainda. Você pode vir a ser. Primeiro, você tá como titular, né? Vai colocar o crédito da lauda aí do meu timão, que a entrevista foi pro meu timão. Aí você vai ser ídolo, sim. Se você continuar daquilo que o Fernando Praz disse sabiamente, né? Agora você começou ontem, é um baita goleiro, mas você já está reclamando da imprensa. A imprensa, desculpa, bem, primeiro, deixa eu falar uma coisa pra você. Corinthians tá na pindaíba desgraçado. Tá sem noção de volante. Jogou com 3 zagueiros porque não tinha volante. Exatamente. Não é porque ele jogou com 3 zagueiros porque ele escolheu jogar. Não, porque não tinha. Não tinha volante, então ele escolheu, foi errado? Foi até antes de tomar o gol aos 17 minutos. Porque se não toma o frango, talvez daria certo. Não sei se daria. Dá para entender o que ele quis fazer. Dá para entender perfeitamente. Agora, quando coloca o Yuri Alberto, melhora o time. 4-4-2, é o que eu gosto. Agora, Então, o Cássio veio dizer que foi a imprensa? Você quer um cara mais massacrado por vocês da imprensa e pela torcida do Corinthians? Você quer um cara mais massacrado que o Cássio? E o Cássio vai embora. Pelo menos aqui tudo indica, o Cruzeiro está levando. Eu não sei se vai ou não, mas que todo mundo já fala que ele já conversou com todo mundo, não sei o quê, e que o Corinthians quer fazer um contrato com ele. A Marília depois vai falar sobre isso. Então, Carlos Miguel, baixa a bola, irmão. Pra você ser metade do Cássio, pra você ser metade do Cássio, metade dele, você vai ter que ter um rendimento melhor. Coloca aí a entrevista dele. Cara, foi uma infelicidade minha, uma decisão errada minha de ir com a mão, poderia ter com o pé, acabou que eu não tive dúvida no lance, acabei tomando um gol e faz parte. Eu sei que o trabalho a gente está fazendo, sei que a gente está buscando coisas muito grandes pra gente, pro Corinthians e nosso grupo. Sabe muito bem disso, o que a gente espera da gente, o que a gente acredita na gente. E é o jogo, cara. A gente também teve nossas oportunidades, acabamos não fazendo e o Flamengo acabou sendo feliz e aproveitando a dele. Faz parte do jogo. E a gente tem que seguir cabeça em frente, que a gente tem um campeonato inteiro pela frente. E sei que vão perguntar da tática também. A tática funcionou, só que não fizemos o gol, então para vocês não vai funcionar. Porque vocês só olham o resultado, não olham o que o jogo foi em si. A gente saber que a gente está aqui no Corinthians, a gente não é pequeno. A gente está no Corinthians, a gente é grande. Vocês podem desmerecer a gente vários jogos quando perde, mas eu sei como é que a gente pode fazer lá dentro. Eu sei como todos vão fazer. A gente vai se abraçar e vai ganhar o jogo. E eu tenho fé que a gente vai conseguir alguma coisa pra gente esse ano ainda. Eu fico por uma falha minha ali. Eu tive a oportunidade de fazer, mas o goleiro deles foi muito bem ali no lance, né? Eu fico magoado individualmente, mas o grupo entregou tudo, o grupo correu, não deixou de correr. A gente vinha de uma sequência boa aí, mas infelizmente a derrota veio hoje. E acontece, é erguer a cabeça, treinar e ir pro próximo jogo e buscar a vitória. Esse moleque tem 17 anos, eu tenho 40.
Vamos lá, então, Marília Ruiz. Duas coisas. Sobre as duas coisas, depois o Sálvio também, sobre essa entrevista e sobre o jogo também. A entrevista do Carlos Miguel, se tem uma coisa, eu sempre falo e acho que o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, mas ele claramente não é a maior entrevista da história do Corinthians. E o grande mentor do Carlos Miguel é o Cássio. Essa entrevista do Cássio se parece com algumas entrevistas reativas do Cássio, com uma diferença. Dificilmente o Cássio, depois de tudo que ele já fez, admite uma falha e o Carlos Miguel admitiu. Agora, essa coisa de vocês da imprensa é absolutamente desnecessário. O Kaká também admitiu a falha, também acho... O Lucas também falou que o São Paulo estava jogando mal por causa da imprensa. Em 9 meses ele jogou 4 jogos. Ele lidera o Campeonato Brasileiro, porque ela, ela atrapalha ninguém todo jogar mundo. bem. Agora, sobre o jogo, Neto, rapidinho, eu entendo claramente qual foi a escolha do Antônio Oliveira para essa partida. Ele não tinha o Ranieri, que na cabeça dele é o jogador mais importante do Corinthians, e aí o Ranieri normalmente que faz o terceiro zagueiro ou entra na linha de 5 quando o Corinthians se defende, ele não tinha esse jogador. Eu só contesto porque ele também não teve o Ranieri na terça-feira pela Copa Sul-Americana, ele poderia ter tentado isso lá, já que depois do jogo contra o Fortaleza, ele disse que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. Então ele fez um treino e tentou isso fora de casa contra o Flamengo. De fato, não dá para dizer que a tática funcionou e talvez ele tivesse que ter tentado isso em outra oportunidade. Não dava porque o Gustavo Henrique ainda não tinha recuperado a forma depois da dengue. Bom, se não dava na terça, talvez não tivesse dado no sábado. Sobre o jogo, ele é mais do que um lugar comum. O Tite mudou o Flamengo, ele não mudou só o espírito do Flamengo. Ele colocou o Flamengo para jogar no 4-2-3-1, colocou 2 meias mesmo, colocou o Gerson entrando, jogando mais por dentro muitas vezes, colocou o Lohan para fazer essa função, mais com 2 atacantes. Então, era uma variação entre 4-2-3-1 com 4-4-2, nos melhores momentos da seleção. O Flamengo ganhou o jogo com 2-0 do Corinthians, hein? Também, mas houve mudanças táticas depois de tantos pedidos. No meio da semana, quando ele perde para o Palestino, ele fala que um dos problemas do Flamengo é tático. Então, ele tenta corrigir um problema tático com alguns desfalques e, taticamente, também era um Flamengo diferente em campo, além da vontade, além de jogar contra um time que claramente não esboçou reação. O Corinthians não tem jogador de meio para colocar. Então, o Corinthians perdeu o Maicon machucado. Na hora que tomou o gol, eu colocaria o Rian, tiraria o Gustavo Henrique. Então, mas ele não tinha... Mas ele não quis fazer isso. Ele não quis fazer isso, tá. Mas dos jogadores eu que respeito, ele já... mas eu acho que ele tinha que fazer isso. Eu também acho que tinha que jogar no 4-4-2. Mas ontem ele olhou para o banco e ele falou, quem que eu tenho? Ele não tem mais o Maicon, ele não tinha o Ranieri. O Paulinho não é exatamente um jogador com a qual ele pode contar para jogar numa linha de 3, quando ele gosta de jogar no 4-3-3. Ele fez uma mudança radical. Agora, isso significa que o Corinthians tem um elenco desequilibrado. Você perde o Ranieri, você fica manco, e se você tem 3 zagueiros, você tem que escalar sempre os 3 para jogar numa linha de 3, olha para o banco, é o Raul Gustavo que ele não gosta, então é uma escolha. Você não pode jogar com uma linha de 3 zagueiros se você não tem zagueiro no banco. É um cobertor curtíssimo nesse caso. Então, as opções táticas dele ontem são muito questionáveis, além do Corinthians ter feito um jogo ruim. Ô, Sálvio, pode falar o que você quiser, mas eu queria mostrar só um lance para você falar sobre... em relação ao Romero, e depois você fala também do jogo, até porque você é um comentarista não só de arbitragem, você é um comentarista de tudo. O que você pode falar do lance em relação ao Romero, Neto, que muita gente está reclamando. Exato, o cartão amarelo. O Ramon Abate resolveu no campo. É lógico que não tinha disputa de bola. O Romero, em algum momento, tenta atingir, chega até com força, mas não atinge com a sola da chuteira. Se atingisse com a sola da chuteira, aí sim seria cartão vermelho. A gente vê que foi resolvido no campo, Neto. Boa arbitragem do catarinense Ramon Abate. Eu acho que não dá para... É bom quando ninguém sai dando entrevista falando de lance de arbitragem. Eu queria só, se a Marília me permitir completar, falta um Juliano no Corinthians, né? Um Juliano no meio de campo do Corinthians. Tem meio Corinthians. Mas, Neto, sobre Carlos Miguel. Tá. Lívia e Marília, vocês que são da imprensa, sabem o quanto que você, Neto, você, Praz, eu, inúmeras vezes fui criticado. Meu inúmeras Deus. vezes. Elogiado e criticado, elogiado e criticado. Eu acho que a gente é mais criticado que elogiado, porque a gente perde mais do que ganha. Eu joguei 19 anos. Eu acho que eu perdi 17 anos. E a porrada marca mais. E né? a porrada é muito forte em cima de mim. E árbitro de futebol. Só que se você é criticado, o que você tem que fazer? Você tem que dar a volta por cima e fazer melhor depois. Não é colocar na conta da imprensa. Usei vocês duas, que vocês são duas jornalistas. E eu tô te falando, Neto, o que o Carlos Miguel fez é um absurdo de querer colocar na conta da imprensa. E eu, como comentarista de arbitragem, às vezes vou lá e elogio o Ramon Abate.
que bela arbitragem, apitou bem. Às vezes recebo uma mensagem, pô, Sálvio, que legal, obrigado, hein? Você me elogiou lá no apito final. Na próxima rodada, quando aí não fala mais, não quer mais falar comigo. Bloqueia. O comentarista de arbitragem que estraga a arbitragem. O Carlos Miguel foi muito mal. Eu vou fazer um ping-pong com vocês 4. Vamos lá. Ô, Fernando Praz, em relação ao Cássio, qual a sua visão, por favor, da história dele, da grandeza dele? Então, essa nação, vamos comentar um pouco aí dessa repercussão da vitória do Flamengo em cima do Corinthians, né? A partir dessa que aconteceu neste sábado no Maracanã e que o clube carioca conseguiu pelo menos vencer, já que a fase não era boa, via de alguns tropeços, tanto no Brasileirão assim como também na Libertadores da América. Essa partida pode ser a retomada aí das vitórias do Flamengo, já que o clube carioca começou muito bem o campeonato estadual, só que começou a oscilar quando a Libertadores e Campeonato Brasileiro iniciou. Agora o Flamengo bateu uma equipe grande do futebol brasileiro, né? O Corinthians, por mais que não tenha um elenco considerado forte e que vá brigar na parte de cima da tabela, mas se tratando de clássico, é sempre bom vencer para dar confiança aos atletas. Vamos aqui acompanhar a análise, né, desta partida. Lohan põe jogo debaixo do braço e alivia Flamengo na vitória contra o Corinthians. Garoto de 17 anos acerta quase tudo e ainda faz um dos 2 gols que o Flamengo venceu o time paulista. Raça, disposição e futebol. O Flamengo uniu trio quase imbatível quando se tem qualidade envolvida. O diferencial, porém, vestia a 19, tem 2 anos a menos do que os números da camisa que usa. Lohan foi o dono absoluto do jogo na vitória rubro-negra por 2-0 em cima do Corinthians no Maracanã. O primeiro gol foi marcado por Pedro em um lindo passe de Lohan. O segundo foi do jovem jogador rubro-negro titular pela segunda vez no time profissional. E pela primeira vez como meio atacante, logo após atrás do centroavante, a função que mais gosta de atuar. A vitória é um respiro. Tite vive no Flamengo condição semelhante ao que vivia na seleção. Perder ou empatar. Crise. Ganhar de pouco a depender do adversário. Se não é crise, quase isso. Quem pagou o preço de uma sequência de 6 jogos com 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória foi justamente com o Corinthians, clube onde Tite foi ídolo e campeão do mundo. Aos 17 anos, Lohan aliviou a semana de pressão no Ninho, com cobranças e protestos. Escalado na função de Arrascaeta, com a companhia luxuosa de Nicolas de la Cruz e boa partida também de Everton Cebolinha. O jovem meio-campista foi o melhor em campo. Forte, objetivo e com boa visão de jogo. Desequilibrou as ações de uma primeira etapa, em que o Flamengo sofreu pouco. Os minutos iniciais e nos finais, com algumas chegadas do Corinthians. O passe para o bonito gol de Pedro, o 16º dele na temporada, saiu entre as pernas do marcador corintiano. O toque deixou o atacante em condições de tirar a atenção rubro-negra, com 19 minutos de partida. Os quase 60 mil rubro-negros, que começaram a tarde com cânticos contra a diretoria e vaias a Tite e até contra Gerson, vibraram. Se na primeira etapa o Flamengo poderia ter ampliado o placar, Lohan mesmo perdeu chance e Ayrton Lucas carimbou a trave de Carlos Miguel. O segundo tempo teve um Corinthians um pouco mais perigoso. Depois da entrada de Yuri Alberto, no lugar do veterano Paulinho, em cobrança de falta pela direita, Rossi salvou o Flamengo em 2 lances, um deles a queima-roupa em chute de Kaká. O defensor corintiano depois ainda perdeu a bola que daria o segundo gol ao Flamengo. Lohan foi esperto, passou para Gerson e recebeu de volta para colocar Carlos Miguel no segundo, nos 2-0. No fim do jogo,
parte da torcida ainda pediu pelo ídolo Arrascaeta. Depois de trocar Pedro por Gabigol, que não foi bem, Tite ainda fez mais 3 mudanças e nada de Arrascaeta. Não fez falta. Lohan saiu aos 41 do segundo tempo com um jogo que colocou debaixo do braço resolvido. Então, destaque aí para Lohan, jogador rubro-negro de apenas 17 anos, de menor de idade, conseguiu chamar a responsabilidade e ajudou o Flamengo nessa importantíssima vitória pelo Campeonato Brasileiro. Foco agora totalmente na Libertadores da América, pois o Flamengo precisa vencer esses 2 jogos aí que irão acontecer no Maracanã e ainda torcer por um tropeço do Palestino. Então, infelizmente, o Flamengo chega na Libertadores dependendo de outros resultados para se classificar. Só que precisamos fazer a nossa parte e esquecer o adversário. O Flamengo teve uma vitória muito boa, jogando bem, e agora é dar continuidade à evolução que com certeza deve haver nessa equipe carioca. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da partida contra o Corinthians? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.